retorno. Glória a Deus. A gente está iniciando, infelizmente teve uns probleminha técnicos, mas isso é normal. Glória a Deus. A gente está iniciando. Glória ao nome do Senhor Jesus, né? E aí, pessoal, me dá um retorno aí, melhorou o som? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos estão chegando aí. Pronto, tá bom o áudio. Glória a Deus, né? Então acho que era algum problema, alguma má conexão. Então vamos iniciar, a gente já leu. Glória a Deus. A gente já leu o texto lá vamos reler. Então vamos abrir a Bíblia aqui e fazer a releitura, né? Já que o áudio estava ruim. Vamos abrir aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E vamos reler em nome de Jesus. Então você que tem acesso a abrir a Bíblia em casa, abra aí em nome de Jesus. Eu acho que por isso que não conseguiu aí, Emily, fazer a chamada. Acho que estava com algum problemazinho aí. E eu não... Apocalipse 3, capítulo 14. A igreja de Laodiceia, a última igreja das 7 cartas do Apocalipse. Que diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és fria nem é quente. Quem dera fosse fria ou quente. Assim, porque é morno e não és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rica sou, estou enriquecida, e de nada tenho falta, mas não sabes o que és uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nu? Aconselho-te de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas. Não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos o quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele, e cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Então, a igreja de Laodiceia, irmãos, ela tem algumas características particulares que nós vamos ver aqui com o decorrer do texto, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa cidade ela foi reconstruída por várias vezes devido a grandes terremotos que houve e foi necessidade. Antigamente essa cidade chamada de Teópolis. Teópolis quer dizer cidade de Zeus. Lá, antes dessa cidade ser conquistada por Antíoco II, essa cidade, o povo daquela cidade era devota muito a Zeus. E o que é que acontece? Antíoco, ele decide destruir várias cidades que havia ali por perto. Mas o que é que acontece? A sua mulher, por nome Laodice, acha aquela cidade muito bela, muito bonita, e pede a Antíoco aquela cidade. E o que foi que Antíoco fez? Antíoco muda o nome daquela cidade para Laodiceia, em homenagem à sua esposa, né? E lá só que tinha um problema.
na cidade de Laodiceia. Lá o pessoal era muito devoto, tinha uma religião, embora fosse um Deus pagão, mas o pessoal tinha uma fé. O que é que acontece? Antíoco, se ele fosse impor, destruir aquela cidade, destruir aquele povo, a cidade perdia suas belezas. E se ele fosse mais passivo, o que é que poderia acontecer? O povo não poderia opor tanto a ele, né? Mas o que é que foi Antíoco fez? Antíoco, ele decidiu investir muito na cidade para atrair o povo. E o que é que aconteceu? Aconteceu que o povo deixa o seu Deus, né? O Zeus, que era o Deus de Laodiceia, que chamava de Teópolis, e por dinheiro, por os investimentos de Antíoco, eles acabam deixando Zeus, né? E louvado seja Deus pelas ofertas de Antíoco. Então o que é que acontece? Na cidade de Laodiceia se fabricava lã, uma lã preta, que na época, a gente pode imaginar hoje a cidade de Paris, né? Cidade de Paris, cidade da moda hoje. Vamos dizer que a cidade de Laodiceia era mais ou menos como a cidade de Paris, né? Então se fabricava uma lã preta, né? Sendo um padrão da moda da época. Outras características daquela cidade é que ela possuía águas mornas e vinha de uma região que era natural, isso, certo? Isso. Outra característica daquela, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aquela igreja aquela cidade, ela possuía muito dinheiro. Foi investido muito dinheiro por isso que o Senhor vai falar sobre tu és rica, mas é pobre, né? O Senhor vai falar sobre a cegueira, porque ali na cidade de Laodiceia existia uma escola de medicina e existia da região ali, era uma das melhores escolas de oftalmologia daquela região. Então, louvado seja Deus. Então, assim, quando a gente olha para aquela cidade, nós vamos ver uma cidade bem próspera. Porém, aquela igreja daquela cidade, que nós vamos ver com o decorrer aqui do texto, é que eles deixaram se levar pelo mundo e pela prosperidade daquela cidade. Ou seja, aquela igreja que existia em Laodiceia se corrompeu com o dinheiro, se corrompeu com o mundo. Houve uma amizade, houve uma parceria da igreja e o mundo, porque a igreja ela queria usufruir do que as pessoas lá fora também usufruíam. E no decorrer dessa meditação, da análise que nós vamos fazer sobre o texto, nós vamos ver o que é que o Senhor fala. A característica dessa igreja é que, infelizmente, nós não vemos nada positivo. Deus não fala nada positivo da igreja de Laodiceia. Embora fosse uma igreja que não se sentisse nenhuma necessidade referente aos bens materiais, mas espiritualmente era a igreja que estava morta. Para Deus era uma igreja imprestável, uma igreja que não servia para nada, porque ela estava com vínculo, ela possuía vínculo com o mundo. Ela não era igreja santa. Você vê que ao decorrer que nós vemos a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, e mesmo naquelas igrejas que o Senhor encontrava repreensão, ainda existia um remanescente, aqueles que guardavam a palavra. Mas quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, nós não vemos alguém que guarde a palavra ali dentro. Muito pelo contrário, todas as pessoas que estavam naquela igreja, nós entendemos isso pelo contexto, eram pessoas que se corromperam pelo dinheiro, se corromperam pelo que aquela cidade poderia oferecer. No verso de número 14, nós vamos ver que o Senhor começa a referir-se ao anjo da igreja. Por que Deus se refere ao anjo da igreja? Porque o anjo da igreja é direcionado à liderança da igreja. O que é que acontece? A liderança da igreja estava aceitando tudo aquilo que era imposto pelo mundo, né? E veja bem, nenhum líder espiritual, nenhum pastor, ele pode permitir que a sua igreja seja contaminada com o mundo. Por isso que nós precisamos a preocupação de sempre estar pregando a palavra de Deus e a verdade. Lá em 2 Timóteo, eu queria que você pudesse acompanhar aí, lesse. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Paulo, dando conselho a Timóteo, ele vai dizer da seguinte maneira: que pregues a palavra, insista em tempo e fora de tempo, redarguis, repreenda e exorte que toda longanimidade e doutrina. Veja que Paulo
escreve a Timóteo a segunda carta e aconselha, dizendo que Timóteo precisava pregar a palavra, insistir fora de tempo, ou seja, em todo o tempo, e repreendendo, ensinando a verdade. Então o que se faltava dentro daquela igreja de Laodiceia era alguém que ensinasse a verdade. Por quê? Porque a igreja, o líder, a liderança da igreja, ela tinha sido corrompida, estava se tornando passiva em meio ao que aquela igreja estava vivendo. Quando nós olhamos para hoje, se nós trouxermos isso para hoje, irmãos, para a igreja de hoje, não está muito diferente não, porque nós vemos muitas pessoas, muitos líderes se corrompendo por causa do dinheiro, em troca de favores. Você imagina a liderança, o quanto a igreja hoje em dia, ela está envolvida no meio político, não porque ela quer trazer os benefícios da palavra de Deus ou levar o evangelho, mas ela está preocupada em quê, irmãos? Louvado seja Deus. A igreja de Laodiceia, a igreja de hoje, ela tem se estado preocupada em quê? Em trazer benefícios para o mundo dentro da igreja. Em troca de favores humanos, em troca de dinheiro. E é isso que muitas vezes, é isso que tem acontecido. Então a igreja de Laodiceia estava dentro dessas características que nós hoje, até, vamos dizer assim, até comum esse tipo de característica hoje dentro das nossas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro ponto, né? O que o Senhor fala que é fiel, é verdadeiro. Veja no versículo, voltando lá para Apocalipse, o Senhor vai dizer que ele é a testemunha fiel, é verdadeira, é o princípio da criação. Então Deus, ele cria, ou seja, Jesus, ele está dizendo que ele era o princípio de todas as coisas, né? Então ele estava querendo passar para aquela igreja que não existia outro meio, o começo e o fim das coisas era Cristo, e aquela igreja precisava voltar-se para Cristo. E nós vamos entrar, a partir do verso 15 e 16, nós vamos ver o que Deus vai falar daquela igreja, né? Veja bem que no verso 15 o Senhor vai dizer o seguinte: eu sei as tuas obras, nem és frias e nem é quente. Quem dera que foste fria ou quente. Veja que Deus, ele vai trazer essa característica voltada. Ele usa um modo didático para trabalhar com a igreja de Laodiceia, para repreender a igreja de Laodiceia, porque era característica daquela cidade as águas mornas que ali possuíam. E Deus compara aquela igreja com morno. Por quê? Porque aquela igreja não era fria. Quem é o frio? Para a gente entender o que é que Deus está falando aqui, nós temos que entender essas três características: frio, morno e quente. O que é frieza? Quente. Quente é um crente que está aquecido e revigorado na fé. Então, e o frio, irmãos, é um crente que está distante da fé. E o que é que acontecia? Porque Deus trata aquela igreja como uma igreja morna. Porque aquela igreja, ao mesmo tempo que ela queria estar com Deus, ela queria também estar com o mundo, né? Então tinha aquela sua parcialidade com o mundo, né? Vamos dizer, a junção da igreja, que muitas, infelizmente, hoje as pessoas tentam fazer isso. E até uma vez eu vi e ouvi já falar, pessoas que querem atrair o mundo para dentro da igreja, para querer atrair pessoas. Jesus nunca trouxe o mundo para a igreja para atrair pessoas. Jesus sempre ensinou e pregou a palavra. Jesus curava, Jesus libertava os enfermos, libertava os oprimidos, os demoniados. E esta era a forma de Jesus atrair pessoas através do evangelho. Não é o mundo, não é eu trazendo o mundo para a igreja que eu vou atrair as pessoas, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até mesmo porque o Senhor, ele não concorda com as práticas mundanas. A Bíblia condena as práticas do mundo. A Bíblia condena o pecado, a Bíblia condena a corrupção, a Bíblia condena a prostituição. E se nós formos para o mundo, nós vamos encontrar tudo isso. E aí, mas infelizmente as pessoas hoje querem trazer isso para dentro da igreja. Querem trazer o mundo para dentro da igreja, como a igreja de Laodiceia estava trazendo, que é em troca de favores. A igreja, ela não pode ser amiga do mundo em relação a concordar com os seus atos, com as suas atitudes, né? O que é que nós temos que entender, o que é que nós temos que aprender, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É que a igreja, ela precisa pregar a verdade, ela precisa pregar a palavra de Deus, ela precisa ir de encontro àquilo que o mundo prega. Se a igreja ela não pregar uma mensagem que confronte o mundo, então ela não está pregando a verdade, porque o evangelho ele confronta todo o pecado.
Veja, louvado seja o nome do Senhor. É tanto que o Senhor vai dizer ao Senhor, vomitar-te-ei. Veja o que o Senhor diz para aquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 16, ele vai dizer assim, porque é morno, e não és fria, nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é que Deus está dizendo para aquela igreja? Né? Que ele vomitaria, como ele tratou aquela igreja, é como se ele rejeitasse, ele jogasse fora aquela igreja pelas suas práticas. Deus, ele rejeita o homem quando ele está no pecado, e ele rejeitaria se a igreja de Laodiceia não se arrependesse. Nós queremos, vamos ler alguns textos da Bíblia, para a gente complementar o que a gente está falando aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, irmãos, lá em 1 João 3. 1 João, a carta não é evangelho não, é lá em 1 João capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 3, a partir do verso 15. Glória a Deus. Louvado. Que diz o seguinte: vamos ler. 1 João 3. Glória a Deus. Perdoa, irmão. 1 João 2,15. Não é 3, é 2. Eu errei aqui na anotação, irmão. 1 João 2,15, que diz assim: não ameis o mundo, nem que há no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja o que é que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Não ameis o mundo. Quando a Bíblia fala de mundo aqui, a Bíblia não está falando de pessoas, a Bíblia está falando de práticas. O que o mundo pratica, o que o mundo vive. Então a Bíblia diz que não ameis o mundo, porque nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja bem, a Bíblia está dizendo aqui que se nós quisermos viver pelo amor de Deus, se nós quisermos provar o amor de Deus na nossa vida, o que é que nós temos que fazer, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que não amar o mundo, não amar as práticas. Por quê? Porque o amor de Deus, ele não está inserido nas coisas desse mundo. O amor de Deus, as práticas desse mundo são condenáveis a Deus. Então a igreja do Senhor, ela tem que ser separada de qualquer prática mundana, de qualquer pecado. O pecado, ele não pode entrar dentro da igreja e ser aceito pela igreja, porque a igreja, ela vai receber benefícios com aquilo. Então, veja que o Senhor nos orienta na sua palavra que nós não devemos amar aquilo que o mundo pratica. Lá em Mateus capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor, lá para o Evangelho de Mateus capítulo 6, abra aí a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 24. A Bíblia diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Veja o que a Bíblia está dizendo. O que é que Jesus está, o próprio Jesus diz? Que eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Eu não posso amar o mundo e amar a Deus. Ou eu amo o mundo, ou eu amo a Deus. E era essa característica que a igreja de Laodiceia se encontrava. O que é que eles queriam? Eles queriam servir a Deus, mas ao mesmo tempo que eles queriam servir a Deus, eles queriam usufruir das coisas desse mundo. E como tem cristão dessa forma hoje? Né? Como não tem cristão dessa forma? Que ao mesmo tempo que quer servir a Deus, quer servir ao mundo.
Ah, eu estou servindo ao Senhor, eu estou na igreja, mas quando eu saio lá fora, as minhas práticas são mundanas. Eu estou na igreja, eu canto, eu prego, mas quando eu saio lá fora, as minhas práticas são imorais e a minha vida é pecaminosa. Então as pessoas estão vivendo isso nesse evangelho hoje que é pregado de oba-oba, onde as pessoas querem viver de toda forma e querem achar que serve a Deus. E nós devemos que servir a Deus em sinceridade, em prática da sua palavra. Não existe outra forma de dizer que eu amo a Deus se eu não praticar a Bíblia. Você pode ir para a igreja, você pode louvar, você pode cantar hino, você pode dar glória a Deus, mas se nós não tivermos uma vida dentro da palavra de Deus, nós não estamos provando o nosso amor com Deus, para Deus, melhor dizendo. Então a igreja ela tem que ser separada desse mundo. E Jesus disse que nós não podemos servir a Deus. Então Deus ele jamais ele vai aceitar, né? Ele jamais ele vai, como se diz, aceitar essa prática que é o mundo e a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que estar separados do mundo, separados do pecado. A gente vai viver no mundo, a gente vai trabalhar, vai ter que ter as nossas atividades seculares, né? Mas as nossas práticas elas precisam ser mudadas. E a igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela tem que viver a palavra de Deus e não o mundo. No Isaías capítulo 29, eu queria que os irmãos abrissem aí. Isaías capítulo 29. E no versículo 13. O que é que o Senhor vai dizer ali? Todos encontraram aí, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo aproxima de mim com a sua boca, com os seus lábios e me honra, mas o seu coração afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens e em que foi instruído. Então veja bem que Deus ele traz uma característica em que Israel estava vivendo. Ele diz que aquele povo se aproximava dele em lábios, né, em aparência, mas o coração estava longe de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Laodiceia ela estava nesse negócio. Eu sirvo a Deus, mas ao mesmo tempo que eu sirvo a Deus, eu quero os benefícios do mundo. Só que para a gente obter os benefícios do mundo, para a igreja muitas vezes obter esses benefícios, é necessário que ela aceite as práticas do mundo, isso que a gente tem falado desde o início da live. Aceite essas práticas mundanas, não é isso? E era isso que muitas vezes acontece. As pessoas estão honrando a Deus de lábio, mas o coração está longe de Deus. E quando a Bíblia trata de coração aqui, a Bíblia está tratando dos sentimentos, dos pensamentos, dos desejos. Então se o meu desejo é para o mundo, mas eu digo que sirvo a Deus, então eu estou servindo a Deus de boca. Se o meu desejo é para as coisas, se os meus sentimentos, o meu coração está voltado para o mundo, então eu estou na igreja, eu estou dizendo que estou ali, então eu preciso ter um encontro com Jesus, porque a minha vida, ou você honra a Deus, ou você ama a Deus de todo coração, como a Bíblia diz, de todo pensamento, de todo entendimento, ou você não adianta eu estar na igreja dizendo que sirva a Deus, enquanto o meu coração está no mundo. Isso precisa ser mudado, irmão. Porque essa característica da igreja de Laodiceia é uma característica que nós podemos ver facilmente nas igrejas de hoje. As pessoas estão permitindo com que o mundo venha para a igreja porque eu quero os benefícios do mundo. Nós estamos vivendo uma igreja tão mundana. Estamos numa igreja tão com práticas do mundo que as pessoas estão indo até para os cultos buscar coisas desse mundo. A realidade é essa. Aí eu vou para o culto porque eu quero minha bênção. Eu vou para o culto porque eu quero uma porta de emprego. Eu vou para um culto porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. É isso que acontece hoje, irmãos. As pessoas estão... o mundo está tão no coração da igreja hoje que elas estão indo buscar a Deus, mas não pelas coisas celestiais, mas pelas coisas desse mundo.
E eu queria, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós olhamos aí, você vê campanha na igreja, campanha de portas abertas, campanha de milagre, campanha de não sei de quê. Nós não vemos as pessoas buscando a Deus para um avivamento espiritual. Nós não vemos as pessoas buscando a Deus para um aquecimento, para uma salvação, para que a igreja possa mudar de vida. Nós vemos as pessoas buscando a Deus porque as pessoas desejam e almejam as coisas desse mundo. E é isso que a igreja queria. Eu quero o mundo. Então, queridos, Deus ele não aceita esse tipo de crente. Ele rejeita esse tipo de igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltando lá para Apocalipse capítulo 3, verso 17 e 18, nós vamos tirar mais um ponto. Glória a Deus. Que diz assim. Se abrir sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 3, verso 17 e 18. Que diz assim: Como dizes, rica sou, estou enriquecida, e nada tenho falta, mas não sabes o que é uma desgraçada e miserável pobre cega e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, em roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos como colírios para que vejas. Então veja bem como é que o Senhor começa trazendo aqui. A igreja de Laodiceia está dizendo assim: eu sou rica. Por quê? Porque a cidade era rica. Como a gente falou das características aqui no início da igreja, a cidade era uma cidade que foi feito-se muito investimento para o Antigo Segundo, e ali se produzia lã, ali se produzia um comércio, ali o comércio daquela cidade era muito forte, ali existia a escola de medicina, mas o que é que acontece? Aquela cidade era uma cidade rica financeiramente, e a igreja daquela cidade tinha se acompanhado a evolução daquela cidade. O interessante, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, que esse nome, Laodiceia, né, significa povo que julga, o nome. E quando a gente olha para a igreja, a igreja de hoje, eu quero só fazer esse comentário, ela tem deixado os princípios da palavra de Deus, ela tem abandonado aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou para ela ser o povo que julga, o povo que está acompanhando o mundo, né? E a igreja de Laodiceia, embora Deus ela se ache rica, ela se ache abençoada, porque, olhe, muitas pessoas pensam que são abençoadas por ter uma vida próspera financeiramente. Prosperidade financeira não é símbolo da bênção de Deus na nossa vida, não. Viu? Não vamos, assim, não estou dizendo que ser pobre, que a gente possa desejar ou lutar ou ir em busca de uma vida confortável, isso não é pecado, irmãos. Não estou dizendo que isso é pecado, não. Não vamos ser tão radical, não. Mas nós não podemos entender que muitas vezes as pessoas atribuem a bênção financeira, a prosperidade financeira como bênção de Deus. É isso. Então veja bem que aquela igreja se achava nesse estado de rica. Mas como é que Deus trata aquela igreja? Como é que Deus via aquela igreja? Aí eu faço uma reflexão aqui agora. Como é que nós estamos nos vendo como igreja? E como é que você acha que Deus está nos vendo como igreja? Porque o problema não é como nós te vejamos. Às vezes a gente vê uma igreja ali, não, aquela igreja está uma benção. A igreja com templo grande, a igreja cheia de gente, a igreja de dízimo alto, a igreja onde tem uma orquestra linda, onde tem músicos, onde tem pregadores. Mas como é que Deus está vendo a igreja? Aquela igreja parece uma benção. Imagina se você entrasse na igreja hoje e você visse todas essas características. Uma igreja com ar-condicionado, uma igreja com bancos acolchoados, uma igreja de luxo, uma igreja onde você pudesse ver tudo do bom e do melhor, e você dizer que essa igreja era uma bênção. Aqui é bom, aqui você se sente confortável, mas o problema é como Deus está vendo essa igreja. Se você entrasse na igreja de Laodiceia, no templo da igreja de Laodiceia, talvez nós vêssemos todas essas características, não como hoje, né? Pela época não existia as cadeiras luxuosas, o ar-condicionado, mas existia luxo.
Mas como é que Deus, o problema não era como aquela igreja se via, é como Deus está vendo a igreja. E ali, como é que Deus estava vendo? Uma igreja miserável, uma igreja cega, uma igreja pobre, uma igreja nua, uma igreja que estava distante do Senhor Jesus. É tanto que o Senhor trata aquela igreja como desgraçada, miserável, cega e nu. Então aquela igreja, ela estava rica do mundo, mas ela era pobre para Deus. Quando Jesus veio a esse mundo, e uma das características que Jesus sempre nos deixou é quanto é desprezível as riquezas desse mundo para Deus. Uma das histórias bem interessantes é que nós vamos ver lá em Lucas 18, capítulo 18, é do jovem rico. Quando aquele jovem chega para Jesus e pergunta o que é necessário para ter a vida eterna, e o Senhor vai dizer, olha, não adultera, não rouba, e Jesus começa a falar alguns mandamentos, e o jovem diz, mas tudo isso eu tenho feito. Mas quando Jesus, ele diz para aquele jovem, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e terás um tesouro maior do reino dos céus, o que é que aquele jovem faz? Ele faz embora, por quê? Porque o seu coração estava na riqueza. Jesus, ele nunca valorizou as coisas desse mundo, porque ele sabe que as maiores valores, o maior tesouro que está guardado é lá no céu. E, infelizmente, a igreja de hoje tem deixado de valorizar os tesouros celestiais, os tesouros que o Senhor guardou para nós, aquilo que foi comprado com sangue lá na cruz, para valorizar as coisas desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler alguns versículos, e essa era a característica da igreja de Laodiceia. Mas era uma igreja pobre, era uma igreja cega diante de Deus, era uma igreja miserável diante de Deus. Infelizmente, hoje o que é isso que as pessoas buscam? Status, fama. Até mesmo nós que somos da igreja do Senhor, estamos muitas vezes preocupados com isso, com status, com fama, com aparência. Não temos que ter um templo bonito, temos que mostrar para as pessoas que nós temos, onde na verdade tudo isso é desprezível, porque o único templo que Jesus habita é em nós. A igreja do Senhor não é as quatro paredes, não são os templos luxuosos. O que vai subir não é os tijolos que foram construídos, as paredes das grandes igrejas luxuosas. Somos os crentes remidos e lavados no sangue de Jesus. Aleluia. Provérbios 11:4, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Provérbios. Onze 4. Para quem, se você não achou o provérbio, fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Glória a Deus. Provérbios 11:4, que diz assim. Todos encontraram aí? Dá um joinha aí se encontrou, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Que diz assim: de nada aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Olha que esse texto é bem interessante. Queria ler mais uma vez com você. Ó. De nada se aproveita a riqueza no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Veja o que é que o autor desse texto ele nos passa, o que é que Jesus ele quer nos falar dentro desse texto. Ele está dizendo que nada, as riquezas no dia da ira, a riqueza no dia da angústia, a riqueza no dia do sofrimento, a riqueza no dia da vinda de Jesus Cristo, a riqueza no dia do juízo, a fama, de nada se aproveita. Ou seja, toda a fama que foi almejada pelo mundo, toda a riqueza que foi almejada pelo mundo, não vai servir de nada. Mas ele vai dizer que, mas a justiça livra da morte. Aqueles justos são livres da morte, são livres da condenação, porque eles creram, porque eles viveram em Jesus Cristo. Então todos aqueles que decidem viver a palavra de Deus e que desprezam as coisas desse mundo, eles serão livres da morte, eles terão encontro com Deus, eles receberão tesouros, eles receberão riquezas celestiais. Mas, então, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa parar com essa mania de ter esse desejo das coisas desse mundo. Se Deus nos der um templo para adorar, louvado seja Deus. Se Deus nos der a condição de colocar um ar-condicionado no templo, glória a Deus. Isso é para o nosso conforto. É proibido, eu falei tudo atrás, mas é proibido não. Mas as pessoas focam seu coração nisso. É isso que está o problema.
Mas se Deus nos der isso, a gente louva a Deus numa praça, a gente louva a Deus debaixo de uma árvore. Deus não está preocupado com os luxos dentro da igreja. Deus está preocupado com os corações dentro da igreja que estão voltados para o mundo. Porque Deus não tem prazer na condenação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 6,33, irmão, esse versículo é bem conhecido, mas eu não poderia deixar de ler. Que diz assim a palavra do Senhor: glória a Deus. Vai dizer, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Veja que Jesus, ele despreza as riquezas desse mundo, que ele diz, primeiro vocês busquem, o restante vem depois. Isso vai ser lhe dado, vai ser lhe acrescentado. Vocês vão conseguir isso. É isso que Jesus está dizendo para nós. Mas primeiro na nossa vida tem que ser o reino de Deus. A prioridade da nossa vida tem que ser Deus. Deus tem que ser a prioridade da igreja. A igreja, ela quer bênção. A igreja de hoje, ela quer milagre. Mas ela não quer Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja... Lá em 1 Timóteo, vamos voltar lá para vamos lá para frente, lá o que Paulo diz. A gente vai ler um pouquinho rápido, porque senão as horas se estendem bastante. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, a partir do verso 9. Que aqui Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele vai dizer aqui dessa igreja, ao seu filho Timóteo. 1 Timóteo 6, 9 ao 12. Que diz assim, ó. Todos encontraram aí, irmãos? Vou dar aqui um tempinho para vocês encontrarem aí. 1 Timóteo 6, capítulo 9 ao 12, que diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço de muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se extrapassam de si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, piedade, a fé e a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Glória a Deus. Então veja o que é que Paulo aconselha, ou ele escreve e dá aquilo como mandamento para Timóteo. Ele começa dizendo no versículo 9, diz, os que querem ser ricos caem em tentação. Ele vai dizer, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Então veja o que é que Paulo está dizendo, os que querem, os que almejam ser ricos, eles caem na ruína, irmãos. Eles caem na perdição, eles são levados pelo seu próprio desejo. O homem que deseja enricar, o homem que deseja a todo custo ter as coisas desse mundo, ele deseja, ele anda no seu próprio coração, ele anda o seu próprio caminho, ele anda a sua própria concupiscência. Você já parou para pensar que tem pessoas que vivem o desejo do seu coração, vivem as suas concupiscências, vivem isso. Pessoas que trazem dor, trazem ruína. Quantas famílias, quantas pessoas não destruíram a sua vida em procura de bens, destruíram a vida dos outros à procura das riquezas desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer no verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Ele vai, olha o que Paulo diz, esse o amor ao dinheiro, quando nós amamos ao dinheiro, ele é a espécie de todos os males. Quantas pessoas não estão sofrendo hoje porque outras pessoas estão em busca de dinheiro? O amor ao dinheiro é algo tão terrível que as pessoas matam por isso. Que as pessoas fazem outras pessoas sofrerem por isso. Quando a pessoa ama o dinheiro, ela cega. Infelizmente é isso que acontece. Ela cega. Se a pessoa tem amor ao dinheiro, ela não vê família, ela não vê
amigos, ela não vê pai, ela não vê mãe, ela não vê irmão, ela não vê nada pela frente, ela vê o dinheiro. E ela, se for preciso, ela atropela quem tiver pela frente. Não importa quem ela magoe, não importa quem ela machuque, não importa quem ela derrube. Infelizmente, o amor ao dinheiro, ele traz essa ganância no coração do homem. E ele quer destruir todos e todos para conseguir o que ele deseja. Infelizmente, o amor ao dinheiro também é algo insaciável. Algo que por mais que a gente tenha, você vê que tem pessoas que têm recursos financeiros, dinheiro que não sabe nem onde coloca, mas não param ter o desejo de ter mais e mais e mais. E o que é que a Bíblia vai dizer ainda mais? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Veja bem, Paulo dizendo que por essa cobiça, muitos se desviaram da fé. Muitos abandonaram Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, o amor ao dinheiro, ele traz dor, ele traz angústias, ele traz sofrimento. Quantas pessoas hoje estão depressivas, estão em sofrimento, não tiraram a sua própria vida, porque amaram as coisas desse mundo e não puderam ter. Quando a gente ama alguma coisa, quando a gente deseja alguma coisa que a gente não tem, a tendência é termos depressão, se não soubermos lidar com isso. E as pessoas muitas vezes trouxeram esse mal para a sua vida, por esse amor insaciável ao dinheiro. No versículo de número 12 e 11, ele vai dizer, ele pede para que Timóteo fuja dessas coisas. E para que ele se agarre na justiça, e para que ele milite na fé, e para que ele tome posse daquilo que Deus tinha dado a ele, que foi a vida eterna. Irmãos, que o desejo do nosso coração seja voltado, louvado seja o nome do Senhor, para as coisas de Deus e não para as coisas desse mundo. Lá em Provérbios, voltando lá para o livro de Provérbios, capítulo de número 11, ainda do capítulo 11 de Provérbios, no verso 28. Abra sua Bíblia aí para a gente possa ler. Glória a Deus. E diz assim, ó. Provérbios 11, 28. Dá um tempinho aqui para que os irmãos possam achar. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 11, 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos prevalecerão como a rama. Veja bem, aquele que confia na sua riqueza cai. A riqueza do homem é algo que Jesus ele nos ensinou isso, lá em Mateus 6, versículo 19 ao 21. Que ele vai dizer que louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não acumuleis tesouro nessa terra, onde a traça, a ferrugem corrompe, o ladrão escava e rouba. E no verso 21 ele vai dizer, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Muitas vezes a confiança do homem está em suas riquezas, está no seu dinheiro. Quantas pessoas não batem no peito e acham que podem fazer tudo por causa que tem um dinheiro. E o dinheiro, infelizmente, ele traz essa falsa sensação de segurança ao homem. Ele traz essa falsa sensação de poder. Eu posso, eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quiser, eu faço o que eu quero e ninguém pode me derrubar porque eu tenho dinheiro. É isso que as pessoas pensam. Mas o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, não existe ninguém mais poderoso e mais forte que Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz aqui que esses cairão. O homem que confia no seu próprio braço, é o homem que confia em si mesmo, esses cairão diante de Deus. Mas aqueles que são justos, a Bíblia diz aqui que prevalecerão. Então assim estava a igreja de Laodiceia, precisando de uma nova conversão em Cristo Jesus. Uma igreja que estava confiando no que tinha, estava satisfeito com o que tinha, mas diante de Deus era uma igreja que estava sendo rejeitada. Voltando lá para Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E essa é a parte mais bela desse texto, irmãos. O versículo 19 e o verso 20 é a parte mais bela do texto. Todo o texto é incrível, mas a parte mais bela é o versículo 19 e 20 do capítulo 3 de Apocalipse, que diz da seguinte maneira.
eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, ele comigo. Veja que nesse momento agora, mesmo aquela igreja vivendo todas as consequências, aquela igreja vivendo um mundo, aquela igreja vivendo longe e distante do Senhor, Deus fala algo para aquela igreja provando o seu amor. Diz, ou seja, Deus está dizendo para aquela igreja, eu repreendo vocês porque eu amo vocês. O que eu estou falando, em outras palavras, Deus estava dizendo, eu estou falando isso para vocês, para que vocês se arrependam, porque eu amo vocês. Veja, irmãos, que Deus demonstra o amor dele para aquele povo, dando a oportunidade para que eles possam se arrepender, para que eles possam se converter, para que isso, para que a igreja abrisse a porta do seu coração, não para as riquezas, mas para que a igreja de Laodiceia fechasse as portas do seu coração para o mundo e pudesse abrir as portas do seu coração para Deus. E é isso que o Senhor está falando, dando oportunidade para que a igreja se arrependa, para que a igreja volte ao Senhor. Deus sempre dá oportunidade, por mais que o homem viva distante de Deus, Deus sempre dá a oportunidade dele se arrepender. Deus sempre dá uma nova chance para que, por mais que uma igreja, ou por mais que alguém esteja no pecado, Deus sempre abre uma nova oportunidade. E foi isso que Deus agora, a partir do verso 9 e 20, fala para aquela igreja. Eu repreendo vocês porque eu amo vocês. Então, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, veja que no texto lá que nós lemos, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, aquele texto lá a partir do verso 23, o Senhor vai dizer no finalzinho, diz, eu repreendo para que vocês não possam ser confundidos com o mundo. Então, se Deus está nos repreendendo hoje através da sua palavra, é porque Ele nos ama. E a repreensão é a prova do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui em Provérbios 3, capítulo 3, 12. Provérbios 3, 12. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. Peço que os irmãos encontrem aqui. Glória a Deus. Diz assim. Porque o Senhor repreende aquele quem ama, e assim como o pai e o filho a quem quer bem. Veja que o Senhor aqui nesse texto ele diz que ele repreende a quem ama. Mas Deus conselha por quê? Porque Deus quer o bem. Assim como o Pai, Ele está dizendo que assim como o Pai nos quer o bem, nos quer o melhor, nos quer as coisas boas, Deus nos repreende porque Ele quer as coisas boas. Se um pai castiga um filho é para que ele possa andar nos caminhos retos, para que eles possam andar no caminho, para que ele não venha sofrer futuramente. Então esse é o pensamento de Deus para nós. Quando Deus repreendeu aquela igreja, quando Deus disse para aquela igreja que eles precisavam mudar de vida, é porque Deus amava aquela igreja e Deus queria que eles mudassem o seu caminho, para que eles não sofressem futuramente. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Acha aí 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. 3, 16 e 17. Que diz assim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17, vamos passar a ler. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para o homem de Deus seja perfeito e é perfeitamente instruído para toda boa obra. Então veja bem que o Senhor está dizendo aqui que a escritura, a palavra de Deus, é uma prova do amor de Deus. Por quê? Porque ela serve para nos ensinar e repreender tudo que a gente está fazendo de errado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Então a palavra de Deus ela é a prova que nós somos amados por Deus. Hebreus 12, 11, a gente já está encerrando aqui. Glória a Deus. 12, 11, vai dizer o seguinte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na verdade toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico, justiça, nos exercitados por ela. Veja, a Bíblia está dizendo que toda correção, ser corrigido é fácil? Não é? Quando a gente é corrigido por Deus, muitas vezes a gente às vezes se entristece. Quando a gente recebe uma palavra de correção, a gente fica às vezes um pouco chateado. Mas a Bíblia diz que pode ser, né? Pode não parecer gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Então, quando Deus nos chama a correção, quando Deus nos chama a repreensão, é para que a justiça dele seja gerada em nós, para que os frutos dele sejam gerados em nós, porque Deus deseja que o homem gere frutos para ele. Então, se Deus nos ama, então há essa preocupação, como houve na igreja de Laodiceia, que Deus diz que eu repreendo a todos o quanto amo. Veja bem, que há sempre uma preocupação de Deus de repreender o homem, para que o homem volte para os caminhos de Deus, para que ele não venha ser condenado com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando ainda para o texto, lá em Apocalipse, para a gente fazer a nossa conclusão, no verso 21 e 22, o Senhor vai dizer: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, que agora Deus termina esse texto com a seguinte palavra: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Então, em outras palavras, todo aquele que vencer, todo aquele que atravessar este mundo, todo aquele que suportar as concupiscências, suportar as dores desse mundo por amor a Cristo, fará parte do reino de Deus. Que a gente possa aprender, irmãos, com essa igreja, que nós precisamos estar longe do mundo e distante de Deus. As riquezas desse mundo são inúteis para Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós nessa noite. Hoje encerramos falamos nas 7 cartas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos refletir, né, naquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvamos ao nosso Senhor Jesus, né? Porque o nosso Deus tem sido fiel e grande. Glória a Deus. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus. Eterno Deus e Santo Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Deus, que o Senhor possa nos abençoar, nos dê força. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor amado, que o Senhor nos ajude a entender e compreender a Tua vontade na nossa vida. Tire, Senhor, de nós tudo aquilo que não tem te agradado, Pai. Ó Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias. Nos fortalece para esta caminhada, Senhor. Que nós possamos viver sempre, sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.